Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, com nova suspeita de ligação com o crime organizado, mais especificamente com o primeiro comando da capital, a pior facção criminosa do país. O Ministério Público quer saber se Fausto Vera, Rodrigo Garro e Thales Magno se hospedaram em um apartamento ligado a um membro do PCC por indicação do Corinthians, e se sim, por qual membro do Corinthians. Só para vocês entenderem, há um apartamento na Alha Franco que costumava ser utilizado por atletas do Corinthians. Esse apartamento era alugado e pertence a um cidadão chamado Alemão, que segundo o Ministério Público é ligado ao primeiro comando da capital. A denúncia sobre essa situação partiu de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele esteve reunido recentemente com o Ministério Público e falou que o PCC está infiltrado em diversas áreas no timão. Não é a primeira vez que a gente liga o crime organizado ao Corinthians. O dinheiro que era pago pela VaideBet, patrocinadora do Corinthians, chegou a entrar sob suspeita de que teria participação do crime organizado. Uma série de investigações também acontecem nas categorias de base, porque o Augusto Melo contratou 87 jogadores para base e alguns desses atletas teriam ligação com gente ligada ao PCC. O Rubão, que já foi diretor de futebol do Corinthians, também assegurou em depoimento ao Ministério Público e à Polícia Civil que existem ligações fortes entre o crime organizado e pessoas que trabalhavam para o Augusto Melo. Só para completar, a polícia também investiga a relação de Japa, que pertencia ao PCC, intermediando negociações de atletas com o Corinthians, entre eles Duqueiroz e Igor Formiga. O que você pensa sobre tudo isso? É só importante contextualizar que tanto Fausto Vera quanto Rodrigo Garro e Thales Magno serão ouvidos pela polícia como testemunhas, sem qualquer suspeita sobre eles. A polícia e o Ministério Público querem entender como é que se deu essa relação e a busca por um apartamento que pertence a alguém ligado ao crime organizado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians e uma nova joia que vem sendo lapidada há pelo menos 2 meses por Dorival Júnior e mostrou seu cartão de visitas nesse sábado na vitória alvinegra por 1-0 contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Me refiro a André Luiz, volante de 19 anos de idade. Dorival, desde que chegou ao Parque São Jorge, se encantou com esse atleta e resolveu dar bastante atenção para ele nos treinos antes de promover sua estreia. O André foi relacionado por uma partida do time principal pela primeira vez nesse sábado e entrou no intervalo quando o Corinthians e o Fluminense empatavam em 0-0. E apesar da novidade, dá para dizer que o André Luiz se sentiu super à vontade, chegou a dar chapéu no adversário no meio campo e deixou excelente impressão. Volante muito forte, de enorme capacidade física, de bons movimentos, que lembra nos seus melhores momentos o Jusilei, jogador que já fez sucesso em vários clubes brasileiros. Atleta que antes de chegar ao time principal já teve seu contrato renovado, aquela lição de casa básica que o Corinthians nem sempre faz. O jogador tinha um salário de 14 mil reais por mês, ou seja, sua multa era de apenas 28 milhões de reais. Antes de promovê-lo ao time de cima e dar a chance da estreia, o André Luiz passou a ganhar 56 mil reais mensais, o que fazem com que sua multa rescisória em território brasileiro seja de 112 milhões de reais. Já a multa para o exterior é de 600 milhões de reais. E a tendência é que Dorival Júnior continue dando espaços e mais moral para o André Luiz para que ele se torne uma opção importantíssima dentro desse elenco, garantindo uma venda futura das melhores. Só para registrar outro ponto curioso. Corinthians Sub-20 tem feito vergonha, chegou a correr risco de rebaixamento, sempre distante de títulos, com exceção à Copa São Paulo de Juniores, certo? Pois esse time Sub-20 que não conseguiu engrenar e que foi alvo de muitas dúvidas e até de investigações policiais por conta da contratação de vários atletas, tem garantido cada vez mais jogadores no time de cima. Guinegão é o grande expoente, mas Kaique, Dieguinho e Bahia também se juntam ao André Luiz nessa relação de jogadores que vão engrossando o elenco principal. Bora fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Memphis Depay, que está mandando prender e soltar no timão mesmo, fazendo a ressalva de que a atual diretoria tentou a todo custo negociá-lo na última janela de inscrições. Não houve sucesso, até porque as propostas que chegaram não agradaram ao atacante holandês. Como ele acabou ficando, ele seguiu bastante espaçoso e extremamente decisivo nas coisas importantes do clube. Você quer um exemplo claro? Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, corria enorme risco de demissão, mas o Memphis Depay fez questão de bancar a permanência do Fabinho Soldado. Em meio às tratativas do Corinthians com o Memphis sobre prêmios e bônus atrasados, o Memphis deixou bem claro que
o elenco, o grupo, exigia a permanência do Fabinho Soldado. Ele disse em nome dele, mas também dos outros jogadores, e a partir dessa palavra forte do Memphis, o Corinthians desistiu em 2025 de mandar o Fabinho Soldado embora, mesmo com a observação de que esse diretor executivo de futebol segue muito associado, pelo menos a imagem, a Augusto Melo, o ex-presidente que acabou empichado. Outro ponto decisivo a favor do Memphis, outra intervenção pesada do atacante holandês. O Corinthians chegou a demitir 2 meses atrás Alex Cabreira, profissional que trabalhava como fisioterapeuta. O Memphis insistiu muito nos bastidores e o Cabreira está de volta ao clube. Demissão tinha também um aspecto político de alguém muito ligado a Augusto Melo. O Memphis fez os dirigentes da nova gestão entenderem a importância do Alex Cabreira e ele foi recontratado pelo Corinthians para dar expediente lá no centro de treinamento dos profissionais. Por falar no Memphis, apesar de ter várias das suas vontades atendidas, o holandês está de bico. Tudo porque ele entende que a comissão técnica não preparou bem seu retorno depois da data FIFA. O Memphis jogou 2 partidas pela seleção holandesa, foi bem, inclusive marcando 2 gols e tornando-se o artilheiro isolado da seleção do seu país. Mas na volta tudo aconteceu de forma meio precipitada e ele acabou indo para o jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo com a ressalva de que o Corinthians havia vencido no jogo de ida por 1-0 em Curitiba. Como consequência, ele sofreu um edema muscular e está fora das próximas partidas, precisou sair antes do fim do primeiro tempo. E a pessoas próximas, o Memphis deixou bem claro que não deveria ter ido a campo e que o pessoal da comissão técnica se equivocou. Talvez não por coincidência, o Memphis tem utilizado nos últimos dias suas redes sociais para se comunicar com um ex-funcionário do Corinthians. Trata-se de Diogo Pereira, que foi preparador físico alvinegro na era Ramon Dias. Ele mandou mensagem de parabéns ao Diogo pelo aniversário e acrescentou, abre aspas, você faz falta, irmão, fecha aspas. Só para completar o noticiário corintiano, o Rodrigo Garro teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Comunicado divulgado pelo Corinthians nesta segunda-feira, não há prazo de recuperação, mas é certo que o Garro vai desfalcar o timão nas próximas partidas, algo que tem sido bem comum. Corinthians de 2025 já soma 55 jogos e o Garro esteve à disposição em menos da metade. 26 jogos com apenas 2 gols e 5 assistências. Quero falar agora sobre Breno Bidon, que foi alvo recentemente de várias especulações. E eu queria atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu com o volante corintiano nessa janela de transferências. Primeira proposta que o Corinthians recebeu pelo Breno Bidon nessa janela foi do PSV da Holanda. Operação que geraria na casa dos 9 milhões de euros, prontamente negada. O Fernando Brito, que é o representante do Marcos Leonardo e também do Breno Bidon, tem excelente relação com o pessoal do Benfica, que o procurou para perguntar se o Breno Bidon não poderia ser o reforço que o Benfica buscava para essa função de meio-campista antes da contratação do Richard Rios. O Benfica acenou com 12 milhões de euros e o Fernando explicou que o negócio poderia começar a acontecer se o Benfica chegasse a 15 milhões de euros. Essa proposta nem foi apresentada porque o Richard Rios acabou contratado. Então dá para dizer que o Benfica acenou com 12 e não passou desse valor. Mais recentemente, o Neon entrou em contato para buscar informações, para entender quanto seria necessário para a contratação do Breno Bidon. E a expectativa do pessoal do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é de que o negócio pudesse sair na casa dos 10, 11, 12 milhões de euros, levando em consideração alguns outros negócios, como por exemplo do Matheus Gonçalves, joia do Flamengo comprada para o Al-Ahly por 8 milhões de euros. Quando os representantes do Bidon disseram que por 11, 12 milhões de euros não haveria chance de acordo com o Corinthians, a coisa acabou esfriando. O Corinthians exige nesse momento algo na casa dos 20 milhões de euros, embora aceite começar a conversar por propostas na casa dos 15 milhões de euros. Como restam poucas janelas de transferências abertas, a da Arábia Saudita, por exemplo, se encerra nessa quarta-feira, a tendência é que o Bidon permaneça no clube, jogador que é super monitorado há muito tempo por clubes grandes, mas que ainda precisa explodir como protagonista do Corinthians para assegurar essa enorme venda. E você? Acha que o Bidon vale quanto? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora te falar sobre o fim de semana perfeito para o Corinthians do ponto de vista esportivo. Dentro de campo, no Campeonato Brasileiro,
tudo saiu como exatamente o corintiano gostaria. Primeiro pela vitória contra o Fluminense fora de casa 1-0 no Maracanã, resultado que permitiu ao Timão pular para a nona colocação ganhando 3 posições. Hoje o Corinthians tem 29 pontos. Depois, na luta contra o rebaixamento, todos os resultados acabaram sendo bons. O Vasco e o Ceará só empataram. O Santos e o Galo também empataram. E Internacional, Grêmio, Vitória e Juventude perderam. Com essa combinação de resultados, dá para dizer que o Corinthians praticamente se viu livre da zona do rebaixamento. Hoje a distância para o Z4 é de 7 pontos, o que permite ao Corinthians já começar a olhar para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga em Libertadores da América. Especialmente porque o próximo jogo é fora de casa contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport. Se o Corinthians for capaz de vencer o Sport na Ilha do Retiro, vai diminuir ainda mais a diferença para o G6. Hoje ele está a 6 pontos do Botafogo, que é o sexto colocado. Vale a lembrança de que ainda há a possibilidade desse G6 virar um G7 ou talvez até um G8, aumentando as chances de classificação para o Alvinegro. Pergunta que eu deixo para você. Dá para confiar que o Corinthians já não briga mais contra o rebaixamento e pode sonhar com coisas mais altas? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.